Seguinte, a gente vai falar agora sobre o caso que eu cheguei a ver há um tempo atrás, tá? Em relação a um alpinista que foi encontrado 40 anos depois que ele havia falecido, né? O corpo estava praticamente intacto, se não me falha a memória, por conta do congelado, né? Temperatura, né, negativas fizeram com que fosse conservado realmente o corpo. Agora, em que circunstância ele foi... Troca essa retranca aí, meu povo, por favor. Toda a matéria de curiosidade é impressionante que a gente coloca aqui. Troca essa retranca aí. Coloca qualquer outra coisa. Coloca polegares. Troca esse negócio de impressionante. A gente vai ver a história aí do alpinista que foi encontrado 40 anos depois da morte. Olha só, quem conta pra gente é ela, a encantadora, a nossa encantadora com a voz de um sereia, Juliana Ferraz. O programa da tarde vai te contar sobre o corpo de um alpinista encontrado em geleira quase 40 anos depois. Recentemente, os restos mortais de um humano foram encontrados em uma geleira perto do famoso Pico Matterhorn, na Suíça. Os testes de DNA feitos no material biológico confirmaram que o cadáver em questão é de um alpinista alemão que teria desaparecido na região em 1986. Na visão dos pesquisadores, a descoberta é apenas a mais recente de uma série de segredos escondidos nas geleiras alpinas, os quais estão surgindo aos poucos por conta das mudanças climáticas. O corpo foi encontrado ainda no início de julho por alpinistas que cruzavam a geleira Theodule, assim na comuna de Zermatt. Enquanto passeavam pela região, um grupo de alpinistas identificou uma bota de caminhada e crampons, uma peça feita para ajudar na escalada, emergindo do gelo. Rapidamente, o grupo acionou as autoridades locais, que logo fizeram os primeiros testes para identificar de quem era o cadáver em questão. A análise de DNA mostrou que o corpo era de um alpinista alemão desaparecido há 37 anos. Na época de seu sumiço, uma grande operação de busca foi feita para tentar resgatá-lo, mas não foi possível encontrar qualquer resquício do aventureiro. A polícia da Suíça não quis revelar o nome do alpinista, mas afirmou que o rapaz tinha 38 anos quando sumiu durante uma caminhada. A geleira Theodule, assim como as geleiras dos Alpes, tem demonstrado um recuo expressivo nos últimos anos, resultando do iminente aquecimento global que atinge a Terra. Ela faz parte de uma famosa região suíça de esqui, a qual recebe visitantes durante todo o ano. Ao longo das últimas décadas, os campos de gelo alpinos têm se mostrado especialmente sensíveis ao derretimento. Até a década de 1980, Theodule ainda era conectada à geleira vizinha, Gorner. No entanto, as peças de gelo se separaram e foram se afastando aos poucos por conta dos aumentos de temperatura. Quase todo verão, o derretimento do gelo nessa parte do mundo tem mostrado descobertas surpreendentes ou alguém que ficou perdido por décadas. Gente, não é incrível como o GC estava sugerindo aí na hora da reportagem, tá? Um homem que morreu, né? E pior, nunca foi enterrado, né? Porque só foi encontrado 40 anos depois, talvez a descendência dele nem tenha visto. Enfim, a morte dele realmente foi uma tristeza. Porém, é um fato curioso por ter demorado tanto tempo, não é, Val? É isso, e fica aquele questionamento, a gente não deixa de imaginar também o sofrimento da família, né? Por não encontrar nesses últimos 40 anos o corpo dessa pessoa, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma vida, de que se foi, que se perdeu. Estava ali fazendo um momento de aventura e deixa realmente familiares, amigos, durante todo esse tempo, 4 décadas, sem saber o que de fato pode ter acontecido, né? Obviamente, pelo tempo que se passou, já presumia-se que ele havia morrido, não tinha sobrevivido, mas que não tinha um corpo ali para velar, para dar um último adeus, e após 40 anos isso finalmente foi possível, né? Que é o pior de tudo, né, Mandinha? É, pior de tudo, né? Infelizmente, a família não teve um velório digno, né? Infelizmente, porque ele estava desaparecido, mas me veio aqui um estralar de dedos, assim,
como que isso, né, essa reportagem pode trazer para as pessoas que acreditam em vida após a morte. Muito se falava, né, em reportagens até mesmo antigas, de que pessoas desejavam até mesmo se congelar após a morte, no desejo de se manter com aquele corpo até uma nova vida, né? As pessoas que acreditam em vida após a morte, com o mesmo corpo, ou em reencarnação, né? Isso me fez lembrar de reportagens que eu já tinha assistido, né, antigamente, né, de pessoas que desejam ter esse caminho após a morte. Mas, enfim, no caso desse homem, realmente foi de uma forma trágica, não foi de uma forma... não foi de uma forma que ele desejava que fosse assim, até porque com certeza ele estava indo a lazer, ele estava indo para descobrir coisas, né, nessa questão do alpinismo, mas, enfim, a família não teve o final feliz, não pôde saber onde é que ele estava, até porque ele estava desaparecido há muito tempo, mas eu me lembrei muito desse tipo de reportagens, né, que eu já havia assistido, de que pessoas podem sim fazer esse tipo de congelamento, até porque ele foi encontrado de forma intacta, né? Do mesmo jeito que ele morreu, ele foi encontrado. Muito impressionante isso. Realmente, eu acho que o que você está querendo falar é sobre a criogenia, não é? Que já mostrou aqui no programa alguma vez? Isso. Ah, justamente foi destaque esse nome, inclusive, é pouco falado, né? Sim. Porque realmente poucas pessoas se interessam pelo assunto, mas muita gente comenta, principalmente pessoas que acreditam vida após a morte, acreditam sim no congelamento, né, do corpo após a morte, para poder realmente esperar por uma nova vida, uma nova reencarnação, enfim. Se você acredita nisso, você pode dar uma pesquisadazinha rapidinho no Google, ou até mesmo no YouTube, e você vai encontrar muito mais assuntos e histórias parecidas como essa, só que, na verdade, desse homem aí foi de uma forma trágica, né? Exatamente. A gente pode nem comparar muito, mas A me veio a criogenia memória. é algo programado, É né? algo programado, Isso. é algo que a pessoa faz porque quer. Nesse caso aí foi uma forma trágica, mas aí me veio a memória e fiz aí esse breve destaque para vocês. Muito